Ao olhar para o Brasil e ver os sertões, de Clementes, Zezés, Marias, entre tantas outras, o saudoso cantor e compositor Vanderly nos convida a uma reflexão. A ligação do país com a terra faz parte do que nos tornamos como nação. Milhões de pessoas, ao trabalhar com a terra para prosperar e trazer bem-estar para outras, em pequenas, médias e grandes propriedades, produzem vegetais, criam víveres, pescam e extraem diretamente da natureza as fontes de alimento. Com isso, tem condições de contribuir para que o Brasil atinja a soberania e a segurança alimentar. Diante de tantas realidades no campo, do agronegócio aos sistemas agroflorestais, das commodities de maior rendimento às plantas alimentícias não convencionais, PANCs, será que todos e todas podem ter comida na mesa e agradecer sempre a grandeza de cada pedaço de pão? Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes. Eu espero que esteja tudo tranquilo e sossegado e eu espero que vocês estejam prontinhos e prontinhas para esse item do Enem 2022 que nos diz o seguinte: olhar o Brasil e não ver o sertão é como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão, que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a Clemente, que leva a semente em seu embordal, Zezé e o penoso balé de pisar no cacau, Maria, que amanhece o dia lá no milharal. Então, segundo enunciado, a letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural brasileiro em sua relação com a cidade ao ressaltar sua função de alguma coisa. Então, quando o texto diz que olhar o Brasil e não olhar o sertão, não ver o sertão, que é algo que, se a gente negar, é negar o queijo com a faca na mão, está dizendo o seguinte: há uma dependência em relação ao universo da agropecuária. Aliás, agropecuária é o assunto que a gente está tratando aqui nesse vídeo, porque, embora hoje a gente saiba que praticamente 90% da população brasileira viva em cidades, existe uma dependência inegável das atividades agrícolas. Porque mesmo não sendo mais uma parte significativa da população, uma parte daquilo que nós consumimos, aliás, uma parte significativa, vem do campo. Não só os alimentos que a gente consome, mas isso vai dos alimentos aos combustíveis, passando até pela matéria-prima necessárias para produtos que incluem até o plástico. Então hoje existe uma dependência da atividade agropecuária que perpassa uma série de dimensões das nossas vidas particulares. Então, falar de agropecuária, basicamente, é falar de produtos que eles não reduziram a sua importância até hoje, porque eles estão ligados a um setor da economia que a gente chama de setor primário. E o que está incluído nesse setor primário? Basicamente, todos aqueles produtos que são recursos naturais que nós extraímos da natureza, portanto, então transformamos a natureza em recurso para atender às nossas necessidades. E essas necessidades incluem o plantio e a colheita de espécies vegetais, a agricultura, a pecuária, a domesticação, a criação de animais, a silvicultura, que tem a ver com o cultivo de espécies arbóreas, normalmente essa atividade é chamada de reflorestamento. Temos também a mineração, o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal, a pesca e até algumas atividades industriais com baixo grau de transformação. Todas elas fazem parte do setor primário da economia. E quando a gente pensa em setor primário no Brasil, especificamente a agricultura e a pecuária, a agropecuária, e a gente começa a observar os dados a respeito desse setor, a gente percebe que ele tem um peso significativo para a economia do Brasil. Principalmente se a gente pensar nas exportações, aquilo que o Brasil vende para o exterior. Se a gente olhar os dados do PIB brasileiro, por exemplo, em 2022, hoje a participação do agronegócio, segundo os dados do IBGE, ela é de praticamente 25% do total. Então,
considerando que outros setores até empregam mais gente, participam mais ativamente da economia, mais ou menos 1/4 da economia brasileira depende exclusivamente do agronegócio. Aqui eu não estou colocando nem extrativismo mineral, não estou colocando as indústrias com baixo grau de transformação, a silvicultura, estou pensando só no agronegócio. Então só ele dá conta de praticamente 25% da participação no PIB brasileiro. Então isso é muita coisa, né? Sendo que ele chegou até a ser pouco mais de 10%, 12,9%, né, na verdade, ali por volta de 2020, mas hoje são 24,8%. E, ao mesmo tempo em que a gente percebe essa importância e essa participação na economia brasileira, que tem aumentado, entre outros fatores, por conta da modernização dos espaços agrários brasileiros, então, o espaço, de um modo geral, as paisagens agrárias, elas têm se modernizado com a mecanização, com o uso intensivo em tecnologia. Então, hoje, a agricultura e a pecuária, elas são muito intensas, não em trabalho necessariamente, mas em capital tecnológico, na aplicação de tecnologia para vencer os desafios da produção. Por um outro lado, as relações de trabalho no campo, elas têm mostrado vários sinais de precarização. Em primeiro lugar, porque nem todas as propriedades agrícolas respeitam as regras definidas pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho, que vem lá da década de 30, né, mais ou menos. As propriedades agrícolas, elas também, nem todas, oferecem condições dignas para que trabalhadores e trabalhadoras possam exercer de maneira digna e humana as suas atividades, ou porque os salários são muito baixos, ou porque não existem benefícios, ou porque as jornadas de trabalho ultrapassam aquilo que está legalmente definido. Então essas relações também, elas acabam sendo precárias em lugares do Brasil nos quais a lei não consegue se aplicar. Outro fator importante tem a ver com as opções. Quando o trabalhador ou trabalhadora não encontra opções de trabalho adequadas, dignas, humanas para exercer suas atividades, quando essas pessoas não conseguem ter o seu próprio pedaço de terra para viver do campo, com o plantio e a colheita, com as atividades de criação, a única coisa que sobra, muitas vezes, é ir para as cidades. Num processo que a gente conhece como êxodo rural. O Brasil passou, inclusive, por processos de êxodo rural bastante intensos durante o século XX, especialmente porque o Brasil começa a fazer uma transição. Era um país agrário, um país com a maior parte da sua população vivendo no campo e passa a ter mais gente vivendo em cidades. Então, essa vida em cidades começa a fazer a população urbana ultrapassar a população rural. E aí as pessoas vão para as cidades. E, ao mesmo tempo, o campo vai se modernizando, buscando novos meios, novos mecanismos para se tornar mais competitivo, fazer o Brasil ser o que ele é hoje, uma espécie de celeiro agrícola do mundo, fornecendo alimentos, fornecendo matérias-primas para atender aí os países que precisam dessas matérias-primas, desses alimentos, muito embora a produção agropecuária do Brasil nem sempre consiga atingir as nossas próprias necessidades, e a gente sabe que, pelo menos no contexto de 2020, 2021, 2022, 2023, enfim, sabemos da volta do cenário de fome no Brasil, né? Que até 2023, por exemplo, não foi uma questão resolvida, plenamente resolvida. De qualquer maneira, a agricultura ela consegue se modernizar, ela consegue se tornar competitiva. Mas o fato do Brasil conseguir, inclusive, atribuir uma importância muito grande para o setor primário da economia e relegar um segundo plano o setor secundário e o setor terciário, sendo o setor secundário as indústrias e o setor terciário comércio e prestação de serviços, o Brasil faz um movimento que os economistas, por exemplo, chamam de reprimarização. E o que é a reprimarização? É uma espécie de retorno que o Brasil faz às atividades do setor primário da economia. E com isso você tem outro movimento, que é o da desindustrialização. O Brasil tem se industrializado ao longo das últimas 3 décadas. Dos anos 90 para cá, isso tem se tornado mais evidente. Se lá por volta dos anos 80, chegamos a um pico de mais ou menos 25% da economia brasileira ligada ao setor industrial, ao setor secundário, hoje a gente está ali riscando praticamente os 10%. Então a indústria tem perdido importância. Existem iniciativas nesse sentido. Em 2024 foi criado um plano
para tentar incentivar a reindustrialização do Brasil, de uma certa forma, investimentos da ordem de 300 bilhões de reais, mas a gente ainda não sabe quais vão ser os resultados lá na frente. O fato é que o Brasil tem se desindustrializado, tem feito o setor industrial perder importância, perder competitividade, e isso obviamente traz reflexos para a economia brasileira, que se torna fortemente dependente de commodities e muitas vezes precisa comprar de fora do Brasil produtos com alto grau de industrialização, produtos comprados em outras moedas que não o real, portanto produtos que são vendidos com custo maior para nós. E nós temos que vender um volume muito grande de produtos para conseguir comprar um volume que nem sempre é tão grande de produtos, serviços e tecnologias mais avançadas. Então essa dependência tecnológica traz consequências, repercussões negativas para a economia brasileira. E aqui a gente precisa destacar também o papel da agricultura familiar no processo de produção de alimentos. Quando a gente pega os dados fornecidos por órgãos como o INCRA ou aqueles dados divulgados a partir do Plano Safra, a gente sabe, por exemplo, que existem quase 4 milhões de propriedades que estão classificadas como sendo de agricultura familiar, correspondendo aí a 77% de todos os estabelecimentos rurais do Brasil. Então, quase 80% dos estabelecimentos rurais estão mais ligados à agricultura familiar. E quase 4 milhões de propriedades estão nessa categoria. Né? Quase 4 milhões de propriedades. E a gente observa também, consegue observar, um desequilíbrio nos incentivos que são fornecidos para a agricultura familiar, que é uma das responsáveis por fornecer aquele alimento que vai para a nossa mesa, por exemplo. É bem verdade que o consumo de ultraprocessados, por exemplo, de alimentos industrializados, ele não vem da agricultura familiar, ele vem do agronegócio. E hoje há uma dependência desse agronegócio. Mas o fato é que quando a gente observa os incentivos que poderiam ser dados à agricultura familiar, no Plano Safra de 2023 a 2024, por exemplo, forneceram mais ou menos 364 bilhões para os médios e grandes produtores agropecuários, enquanto que para a agricultura familiar o valor foi de 71 bilhões. Então há uma discrepância, há um desequilíbrio muito grande, considerando o fato de que a agricultura familiar ela produz muitos alimentos também, ambientalmente ela consegue ser muito mais responsável, porque as intervenções no espaço elas são menores do que o agronegócio, que precisa de grande quantidade de terras, grande quantidade de água, que vai desgastar muitas vezes uma grande quantidade de nutrientes dos solos, precisa de medidas corretivas, precisa usar defensivos agrícolas, agrotóxicos. O Brasil é o país que mais utiliza agrotóxicos no mundo, inclusive alguns que já foram proibidos lá fora. Então tudo isso nos leva a repensar o papel da agropecuária e como nós poderemos encontrar alguma solução de consenso para equilibrar, por um lado, o agronegócio, que tem uma importância significativa para o Brasil, inclusive para o nosso PIB, para o nosso Produto Interno Bruto, e por um outro, considerar que a agricultura familiar também tem um papel fundamental na produção econômica, gerando muito mais empregos do que o agronegócio, porque a agricultura familiar ela é intensiva em trabalho e a agricultura do agronegócio é intensiva em capital, né? Cada vez menos mão de obra para maximizar lucro. Maximizar, melhor dizendo. Então, quando a gente vai lá para o enunciado, que diz que a letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural, ressaltando uma função, é o que está na letra D, promover a produção alimentar. Porque, de fato, quando você vai à feira livre, quando você vai no setor de frutas e verduras dos supermercados, esses produtos não vêm do agronegócio, predominantemente. Eles saem dos pequenos e médios produtores. E você pode ir em qualquer feira livre de qualquer grande cidade, média cidade, pequena cidade. Normalmente, quem produz pega a sua Kombi, pega o seu carro, vai até a feira na madrugada, vende os seus próprios produtos. E isso é fundamental para gerar emprego para milhões de pessoas. E, infelizmente, nós ainda engatinhamos muito no sentido de fornecer mais incentivos para que a agricultura familiar tenha uma importância maior do que a que ela tem recebido por parte dos últimos governos, pelo menos desde a redemocratização. Não pode ser a letra A, que fala de fornecer mão de obra qualificada, porque em atividades que são intensivas em capital, em aumento da produtividade, você precisa de gente altamente qualificada. Então o agronegócio consegue absorver essa mão de obra altamente qualificada, formar novos quadros, desenvolver novas tecnologias, produzir inovações que vão tornar o Brasil cada vez mais produtivo.
mais produtiva, inclusive, com aquele que é considerado o país que é a maior potência agrícola do mundo, os Estados Unidos. Né? Mas a letra A não nos atende nesse caso aqui. Nem a letra B, incorporar a inovação tecnológica, porque não é toda atividade agropecuária que incorpora inovações tecnológicas, porque elas demandam custo, dinheiro, pesquisa, e normalmente isso é feito muito mais em favor do agronegócio. As pesquisas em agricultura familiar, as inovações, elas até existem, mas em termos de volume de capital, elas não conseguem competir com as atividades de maior porte, tá bom? Nem a letra C, que fala de promover a diversidade biológica, né? Nem sempre a produção agropecuária consegue promover essa diversidade em termos biológicos. A agricultura familiar até faz isso quando, por exemplo, você tem os sistemas agroflorestais, mas não é o caso valendo para toda atividade agropecuária. E nem a letra E, que fala de moradia básica, porque no campo, inclusive, nós temos problemas ligados à distribuição ou à injusta distribuição das propriedades rurais no Brasil, o que faz nós termos um órgão como o INCRA, por exemplo, que foi fundado ali no comecinho da década de 60, né, durante o período militar, por exemplo. Então, a formação aqui, ela está muito mais ligada ao que está mesmo na letra D, né, a produção familiar e a necessidade de promover a produção familiar, inclusive o próprio texto, né, o próprio poema aqui, os próprios versos vão trazendo essa necessidade, tá bom? Então, gente, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa questão, tenham conseguido compreender os elementos que fazem parte da agropecuária brasileira. Eu espero que vocês continuem nos apreciando e acompanhando. Abraços a todos e a todas e a gente se vê, pessoal. Até mais!